Olá, está no ar o programa Tempo Ideal, transmitido pelo canal 3 da NET ABC, pelas nossas redes sociais, também pelo site da TV Grande ABC e reprise aos domingos pela NGT, canal 48, aberto para todo o Brasil. Eu sou Samira Said e hoje vamos falar sobre um tema muito importante e muito sério também. O mês de fevereiro, ele retrata sobre o tratamento e uma possível prevenção, se é que existe, nós vamos tirar essa dúvida aqui hoje, sobre leucemia. Então, no ano aí, todos os meses representam algum tipo de prevenção e tratamento para que possamos nos alertar sobre algumas doenças. E especificamente o mês de fevereiro trata sobre a leucemia. E nós trouxemos aqui no nosso programa hoje o Dr. Ronald Pallotta. Ele é hematologista e hemoterapeuta, professor da Faculdade de Medicina do ABC e responsável pelo serviço de leucemia aguda do Hospital Estadual Mário Covas. É um prazer tê-lo aqui, doutor. Eu que agradeço a sua oportunidade. Estou aqui à sua disposição e a dos ouvintes. Bom, doutor, durante a semana nas redes sociais nós colocamos o tema e nós tivemos diversas perguntas. Mas eu acredito que nós podemos começar esse diálogo falando um pouquinho sobre o que é a leucemia e esse mês de fevereiro que vem representar esse tratamento, né? Explicando sobre, para quem está em casa também, pequenas dores, manchas, sangramento e o que vem a ser a leucemia. Primeiro a gente precisa ter o conceito de que leucemia é uma célula, nosso sangue é um produto e um tecido que é composto de células. As células têm os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, vêm de uma única célula-mãe. A leucemia é uma doença dessa célula-mãe. Pode ser uma doença que essa célula-mãe fica doente, mas ela continua proliferando e se dividindo normalmente. Dá origem às leucemias crônicas, tanto de origem mieloide quanto linfóide. Essas são doenças que, por vezes, se encontram com achado de exame. Você vai poder encontrar quando vai fazer uma entrevista de emprego, faz um hemograma, que é um exame convencional, e lá encontra uma alteração no seu hemograma, o leucócito aumentado, as custas de neutrófilo, e aí é a leucemia mieloide crônica, desculpe. Se tiver as custas do linfócito, leucemia linfóide crônica. Então, esses são achados de exame, normalmente não tem muita manifestação clínica. Por um outro lado, quando essa célula-mãe fica doente e não consegue se dividir, ela não produz glóbulo vermelho, ela não produz glóbulo branco, ela não produz plaqueta, ela se chama leucemia aguda. Essa já é uma doença grave e rara, e que leva o paciente, muitas vezes, a procurar um pronto-socorro. Então, não é porque a gente tem uma anemia, não é porque a gente tem manchas que nós temos leucemia, tá certo? Obviamente, sempre que tivermos um problema de saúde, devemos procurar ao médico. E o médico vai ter as condições de definir. O exame padrão ouro ainda é a conversa e ainda é o exame físico. O médico tem que examinar o doente. Mas se ele pedir um exame de laboratório, Samir, é o hemograma. O hemograma já vai poder dizer se é uma leucemia e, às vezes, já direcionar se é aguda ou crônica, se é mieloide ou se é linfóide. Nós tivemos também, nessa semana, uma das nossas internautas, que é a Natália Rabelo. Queria até mandar um grande beijo para ela e para toda a família, e o meu pesar também, que eles perderam um parente com a leucemia aguda. Doutor, o tratamento da leucemia aguda, ele pode ser a longo prazo ou tem tratamentos, tem pacientes que não chegam nem a fazer o tratamento? Na verdade, a leucemia aguda, como eu te falei, tem que realmente ser separada da crônica, né? Eu acho que a crônica, como você viu, tem uma condição. Infelizmente, Natália, realmente, a leucemia aguda é um câncer que vem para matar. É um câncer extremamente agressivo e, infelizmente, a história natural desse câncer é a morte. Porém, a grande alegria dos médicos não é esse processo, e sim a capacidade de mudarmos essa história natural. Então, do ponto de vista prático, sim, existe possibilidade de tratamento, e essa possibilidade de tratamento começa com uma quimioterapia,
que induz a doença a dormir, a entrar em remissão. Depois nós consolidamos com uma quimioterapia um pouquinho mais agressiva, que ela continue dormindo, e no final podemos até intensificar, e o transplante de medula óssea pode ser uma opção de tratamento. Então, obviamente, às vezes, na indução, por ser uma doença tão grave, algumas pessoas não conseguem tolerar e não conseguem ir para as próximas fases do tratamento. E, às vezes, na segunda fase, na consolidação, também já perdemos menos do que perdemos na indução, mas perdemos alguns pacientes pela sua agressividade. E na terceira fase, o transplante, perdemos menos do que nas fases anteriores, mas sim. Então, quer dizer, realmente é uma estrada longa, é uma estrada difícil, mas existem sim vencedores, né? Sim. Para a gente poder ter superado essa fase. Doutor, uma dúvida que nós temos dos nossos internautas. A anemia ou a atalassemia, ela pode ser preocupante no caso da leucemia? Tá. Isso é uma dúvida, sabe, Samira, que é muito comum. A leucemia aguda, como eu falei, é um câncer muito rápido, ou seja, essa célula recebe uma transformação e para de se multiplicar. Então, não é porque eu tenho anemia que eu vou evoluir para uma leucemia. Não é porque eu tenho uma alteração genética como a talassemia que eu vou evoluir para a leucemia. Não. A anemia é a ponta de um grande iceberg. Eu posso ter anemia porque eu tenho falta de ferro, por exemplo, porque eu tenho um verme, tá certo? Porque eu tenho uma menstruação muito intensa, eu posso ter anemia, tá certo? E isso corrige com um pouquinho de ferro, né? Dá uma suplementação oral, corrige. Mas eu também posso ter anemia porque eu tenho uma doença mais grave e uma das manifestações da leucemia é a anemia, mas não é sozinha. Tem outros quadros. Então, por isso que o exame físico, é clínico importante ir ao médico. Eu estou em dúvida, vá ao seu médico, ele vai examinar. Se tiver, às vezes você está olhando uma coisa, é uma anemia, mas às vezes tem outra. O baço está aumentado. Aí tem outras coisas que o colega fala, olha, não é só anemia, você tem um probleminha maior, vamos investigar. E a gente chegar à conclusão que pode ser sim uma leucemia crônica. A leucemia aguda não dá tempo. Ele vai estar se sentindo mal, vai na emergência e será diagnosticado na emergência, né? Então aí ele vai para pronto-socorro, né? Então aí é mais, teoricamente, fácil de se fazer o diagnóstico, mas mais arriscada. A outras vezes se enrola um pouco para o diagnóstico, que vai sempre adiando, né? O brasileiro gosta de trabalhar. E aí ele, não vou perder meu dia de trabalho, depois eu vou, e quando vai já tem uma coisa um pouco mais avançada. Doutor, eu acredito que o doutor tenha escutado muito essa pergunta, porque eu escutei nas redes sociais. Samira, pergunta para o doutor se é genético e como que essa doença aparece assim do nada. Tá. É uma excelente pergunta. Eu vou poder responder parte dela. Tá. 100% dos cânceres são genéticos. 100%. Porém, apenas 2 a 3% são chamados hereditários. O que é a diferença de genético e hereditário? Genético é uma célula que tem dentro dela o seu DNA e essa tem uma alteração, tá certo? Nosso DNA é o que produz nossas proteínas, que faz com que nós sejamos quem somos. Dentro dessa alteração, se acontecer uma alteração genética no DNA da célula mãe da medula óssea, das células do sangue, você terá leucemia. Tá certo? Mas isso não quer dizer que eu herdei do meu pai, eu herdei da minha mãe. Dentro desse quadro, a leucemia aguda não é hereditária, tá certo? Então, só, em geral, câncer de mama, câncer de cólon, tá certo? São cânceres que têm uma relação genética e hereditária. Isso quem tem geralmente em gerações alternadas. Olha, tem uma avó que teve câncer de mama. Pô, eu tenho que me preocupar, tá certo? Dentro desse processo. Olha, tem uma mãe ou um pai que tiveram câncer de intestino. Eu tenho que me preocupar. Eu tenho uma irmã que teve leucemia. Não tem que se preocupar. Ela não é hereditária. Porém, eu vivo no mesmo ambiente. Por que essa célula ficou doente, já que ela não é herdada? Sim, tá certo? Porque ela foi exposta a alguma coisa. Tá certo? Então, alguém fez uma mutação nessa célula. O exemplo mais fácil é numa criança que nasce. A mãe é usuária de crack, por exemplo. Tá certo? E aí essa criança nasce com leucemia. Tá certo? Mas, poxa, ela nasceu, então é hereditário? Não, não é hereditário. A mãe, durante a gestação, foi agredindo a criança. Exposto. Ela com essa maldita droga, né? E nós, adultos,
radiação. Então, quem trabalha em áreas com exposição à radiação, a produtos químicos, tá certo? Como agrotóxicos, tudo isso pode levar você a ter uma mutação e essa célula se transformar em célula leucêmica. Tá certo? Então, realmente, a primeira resposta, ela é genética? Sim, não é hereditária. Por quê? Porque fomos expostos. Como? Eu vou ficar te devendo. Aí é uma resposta de $1,5 milhão, que é o prêmio Nobel, quando a gente descobrir por que uma célula exposta vai desenvolver uma alteração, né? E outra também exposta não se desenvolve. Né? E aí eu acho que tem... Qual é essa mudança, então? Que é o que nós estamos estudando. O projeto Genoma é um projeto extremamente interessante, que está estudando exatamente para saber onde estão essas mutações, quando elas aparecem. Sim. Porque também no câncer não é uma mutação só, são várias. Né? Então, específico também de cada área, né, doutor? Sim, sim. Né? Eu posso conversar mais sobre leucemias agudas, mas essa explicação genérica serve para todas as áreas, mas cada um com as suas peculiaridades. Bom, nós vamos, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre a leucemia crônica, que nós falamos bastante sobre aguda, vamos falar sobre o atendimento no Hospital Estadual Mário Covas, onde o doutor ele é responsável pelo serviço de leucemia aguda no hospital e também tirar mais algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Nós voltamos já, é rapidinho. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. O programa Tempo Ideal está de volta e hoje estamos falando com um assunto muito sério sobre leucemia. Estamos recebendo aqui o Dr. Ronald Pallotta. Nós vamos seguir aí com o nosso programa, falar um pouquinho mais sobre suas dúvidas que vocês nos mandaram durante toda a semana, mas antes eu quero falar sobre o nosso pão de queijo, que é distribuído pela Quick Pan. O pão de queijo da Solinutri, distribuído pela Quick Pan, já é sucesso aqui no programa Tempo Ideal, porque ele é feito com os melhores queijos vindos diretamente da Serra da Canastra, 100% natural. O pão de queijo da Solinutri, distribuído pela Quick Pan, é o queridinho do nosso programa Tempo Ideal e o seu também. Você pode encontrar o pão de queijo nas melhores padarias, panificadoras, supermercados, buffets. Então, na hora que você for aí na sua padaria do bairro, exija pão de queijo da Solinutri, distribuído pela Quick Pan. Você também pode ser um revendedor desse pão de queijo maravilhoso. É só você entrar em contato aqui com o pessoal da Quick Pan, falar que você é nosso telespectador,
falar que quer ser um distribuidor também do pão de queijo da Solinutri, tá bom? Então, fiquem ligadinhos que vai ter sorteio do pão de queijo depois do carnaval. Nós vamos colocar lá sorteio do pão de queijo distribuído pela Quick Pan. Queria mandar um abração para o Barral, que sempre apoia o nosso programa e dá credibilidade para os nossos telespectadores. E também quero agradecer esse look maravilhoso de hoje, que é da Carme Blue Modas, que fica lá no Shopping ABC. Clau, muito obrigada, esse look é maravilhoso, representa muito bem o nosso fevereiro laranja e roxo também, que eu estou com alguns detalhezinhos aqui, que também fala sobre a fibromialgia, que é para a gente ficar de olho em todas essas doenças. Todo mês a gente alerta sobre as prevenções e também os tratamentos, além do mal de Alzheimer também. Então, o mês de fevereiro representa todos os cuidados e alertas para essas doenças. E falando nisso, nós estamos hoje recebendo o Dr. Ronald Pallotta, que está falando sobre leucemia. E nós até temos, doutor, um VT aí, que é da Priscila, e ela passou por todo esse processo. Ela começou com umas manchas no corpo e quando foi descobrir, estava com a doença. Vamos conferir um pouquinho o vídeo dela? Claro. Pode soltar, Carol. Meu nome é Priscila, tenho 35 anos, sou paciente do Hospital Estadual Mário Covas, do setor de oncologia e hematologia. Fui parar no hospital devido a uma leucemia mieloide aguda. E como que eu fui parar até lá? Na verdade, saíram algumas hematomas na região das minhas pernas. E depois de algumas, eu acabei indo aqui no PS São Caetano, que é a cidade que eu resido. Chegando lá, eu acabei ficando retida devido aos resultados dos exames. E eu precisava urgentemente de um hematologista, que sinceramente, na minha ignorância, eu não tinha noção do que era um hematologista, né? E aí eu fui para lá de fila zero, né? Fui muito bem recebida, admitida pela doutora Bárbara, que realizou todos os meus exames, né? E veio aí um prodiagnóstico de uma leucemia, que na hora é assustador, né? Me levaram para uma sala que tinha uma psicóloga, a doutora, me deram todo o respaldo, todo o carinho ali, e falaram, olha, é um tratamento puxado, é um tratamento cansativo, mas a cura e a luta, né? Por hora eu chorei muito, né? Sei lá, câncer, né? Câncer assusta, né? Quem é que quer ter, né, esse diagnóstico? Ninguém, nem na família, nem no corpo, nem em lugar nenhum, né? Mas vamos à luta, né? E ali começou a minha batalha, ali começou a minha luta, e ali eu comecei as campanhas, né? Eu venho já aí de muitas campanhas, né, de doação de sangue, que antes mesmo de eu ter qualquer problema de saúde, eu era doadora, né? Sempre foi um grande orgulho para mim. Infelizmente não posso doar sangue. Quem puder, vá ao hospital, doe sangue, doe plaqueta. São graças aos doadores que eu estou aqui hoje conversando com você e dizendo que é um tratamento muito doloroso, sabe? Passei maus bocados, fui parar 2 vezes na UTI, entre idas e vindas durante 1 ano e meio, foram 4 meses e meio de internação. Mexe muito com o psicológico da gente, sabe? Mexe muito com o físico também. Mas se um dia você vê uma carequinha na rua, sabe? Olhe pra ela com um olhar de amor, entendeu? A gente tá na luta, sabe? Muita gente olhava pra mim com um certo olhar até de preconceito. E não é bem assim, né? A gente não escolhe. Acontece. Infelizmente, acontece com qualquer um. E a doença, não só o câncer, mas qualquer uma outra, ela não vai escolher a cor, o credo, o dinheiro, nada. Ela acontece, tá?
Então, assim, eu tô passando para dizer que esse vídeo não é o câncer em si, ele não é o final, ele é um começo. O momento que você vive é um começo de uma nova situação. Creia, acredite, lute, tenha sonhos na vida. Quero muito agradecer a todos que cuidaram de mim dentro do Hospital Mário Covas, meu muito obrigada. A minha família, os meus doadores, as orações e principalmente a você que está ouvindo esse vídeo, preste atenção no seu corpo, porque ele fala. Qualquer coisa que vier a acontecer, uma manchinha, um carocinho, vá ao hospital, peça um exame, lute pela sua vida, porque olha, meu amor, o grande amor da sua vida é você. Lembre-se sempre que o Papai do Céu é bom, o tempo todo, e o tempo todo ele é muito bom. Um super beijo, muito obrigada. Priscila, parabéns. Realmente, você falou corretamente, o grande amor da nossa vida somos nós mesmos. E o doutor lembra perfeitamente do seu caso, né, doutor? Claro, a Priscila é uma menina especial. Né? Como é que a gente vai dizer? A primeira coisa desse vídeo é dizer como é difícil para quem está recebendo. Eu estou nessa estrada lutando contra essa doença já faz alguns anos. E uma das coisas que a gente viu foi o que ela mesma citou, a necessidade do acolhimento. Então, uma das coisas que o Hospital Mário Covas tenta preconizar é que a gente está cuidando do amor de alguém, né? É o filho de alguém, é o pai de alguém, é o irmão de alguém. Então, nós temos que estar sendo delegada essa responsabilidade. Então, lá no setor de leucemias, nós não pensamos apenas nesse lado biológico da doença. Sim. Tentamos acomodar a parte social, a parte psicológica, a parte farmacológica, onde vai conseguir o remédio, quando tiver alta. Então, nós temos um cuidado da enfermagem, porque, como ela mesma falou, foi parar 2 vezes na UTI. Temos muita infecção nesse momento, muita infecção hospitalar. Sim. Então, nós temos que ter um resguardo muito grande, uma equipe de enfermagem muito bem treinada. Então, todas as segundas-feiras nós nos reunimos e fazemos uma discussão de todos os casos, interdisciplinarmente, ouvindo a farmácia, a assistente social, o psicólogo, o farmacêutico, sobre aquele caso, né? Para que a gente saber o que a gente pode fazer para ajudar. Não só, olha, ele não está tolerando bem a química, ele não está tolerando bem a notícia da doença. Né? Eu tenho uma senhora hoje ela é sozinha. Tem 2 filhos e tem leucemia, e não tem quem cuide das crianças. Então temos todos aí um aparato social que precisa ser ponderado, senão ela vai abandonar o tratamento. O doutor até comentou comigo também, existem diagnósticos que tem cura, que tem o tratamento, mas a pessoa recebe a notícia que parece que o maior peso é a notícia do que o tratamento Por também. isso tem que saber ser dada, né? E ser interpretada e dar as informações com calma, mas dá as informações. Ninguém também é bobo, eu não quero que a minha irmã saiba, minha mãe saiba, meu filho saiba. Todos têm que saber, porque ele é a parte mais importante do tratamento. Eu costumo dizer que nós é um jogo, né? É um jogo da vida, né? Tem o jogador, que não pode deixar de jogar. Tem o técnico, que é a nossa equipe, e tem a torcida, que é a família. Então, nesse torneio, essa integração entre as 3 é muito importante. A Priscila ainda falou sobre a doação, é muito importante a doação. Ela não pode mais ser doadora de sangue, mas, doutor, os centros para doação de sangue é muito de extrema importância que todos participem, que todos doem, porque hoje você pode ser um doador, amanhã você pode ser um receptor, e é de extrema importância a todos os tipos, né, doutor? E não só por câncer. Para tudo, acidente. Então, essa época do ano, para os bancos de sangue, é muito sofrida, porque todo mundo bebe, ninguém quer se preocupar na desgraça, vamos preocupar só em alegria. Sim. Então, os estoques caem muito, as estradas ficam cheias, aumentam os acidentes. Então, realmente, a gente não tem como sair hoje, ir numa farmácia, me dá um pouquinho de sangue, você não tem. Dependemos desse ato altruístico de ajudar ao próximo. Então, realmente, isso é muito importante, sabe, de salientar. A Priscila precisou, a gente pode precisar. Então, se a gente puder doar, eu sou um doador de sangue, por exemplo. Doutor, nós recebemos também uma observação aí durante a semana, que é da Magda Cabeleireiros, Madalena. Ela, há alguns anos atrás,
ela recebeu o diagnóstico de leucemia. Por incrível que pareça, ela fez todos os procedimentos para ser uma comissária de bordo, ela passou em todos os testes e no final ela foi diagnosticada. Eu até conversei com o doutor antes, né, do programa, e ela foi afastada, ela não conseguiu exercer o cargo. E hoje o doutor tem algo a me falar que me deixou surpreendida sobre a evolução do tratamento. Então, por isso é muito importante. Qual está a diferença da história da Priscila e da Magda? A Priscila foi pega de surpresa, né? Ela estava bem, começou com mancha roxa, foi no hospital, internou, fez o diagnóstico, começou o tratamento. Olha que coisa rápida. Já a nossa amiga Magda estava fazendo o tratamento, estava fazendo os estudos, se programando e descobriu uma doença, tá certo? Uma doença que ela não foi internada, foi encontrada no enxerto de exame, começou a tomar um remedinho. Então, essa é a leucemia crônica. Ela está até hoje tomando remédio, queria mandar um beijo para essa vitoriosa. Exato. E enfrentou muitos preconceitos, porque na época foi um ponto de interrogação, né? Para a família, para algumas pessoas, mas olha que vitoriosa. Exato. Então a leucemia aguda passa por todo esse sofrimento, mas a Priscila logo está acabando a sua fase de manutenção, que dura 2 anos, e a chance dela estar curada e não requerer mais nenhum tipo de tratamento é muito grande. Por um outro lado, a Magda não passou por todo esse estresse, por todos esses riscos, mas terá que tomar esse remedinho que compete com a célula da leucemia o resto da vida. Então, a Magda tem que ter uma adesão, uma aderência ao tratamento muito grande, tá certo? Para o resto da vida. Uma coisa é você ficar 3, 4 anos, outra coisa é ficar 30, 40 anos tomando um remédio. Que você fique muitos anos, minha amiga, muitos e muitos anos. Mas tomando o remedinho certinho. Tomando o remedinho. Outra coisa que nós conversamos é assim, não é porque a gente tem isso e a doença está controlada que você não pode exercer funções. É verdade. Então, do ponto de vista prático, eu acho que isso é uma mudança. Nós temos várias e várias pessoas em tratamento conosco, exercendo cargos importantes. Tá certo? Então, do ponto de vista prático, isso tem que ser revisto aí, se você foi afastada dentro desse processo. Óbvio que com o câncer pode até ser aposentada, né? Então, óbvio que cada caso é um caso. A legislação, por ter um câncer, você pode se aposentar, porque é um câncer incurável, totalmente controlável, tá certo? Então, não, eu prefiro me aposentar. Bom, você faz esse caminho, não, eu quero trabalhar. Então, você também vai ter um laudo do médico dizendo, não, você pode trabalhar. E nós temos várias pessoas trabalhando, tomando seu remedinho. Diabetes não tem cura e toma remedinho. Pressão alta não tem cura e toma remedinho. Coração. Leucemia mieloide crônica não tem cura, toma remedinho. Coração. Todos têm uma vida normal. Doutor, muito obrigada. Queria conversar aqui muito mais tempo, porque tenho tantas dúvidas, tantas pessoas, a todos os internautas que nos mandaram durante a semana as perguntas. Eu acredito que o doutor tenha respondido a maioria delas, mas vamos convidá-lo a voltar aqui no nosso programa. Queria que o doutor deixasse os contatos, por favor. Então, eu estou no Hospital Estadual Mário Covas, infelizmente não é um hospital de portas abertas, tem que fazer o caminho que a Priscila fez, ou seja, ir para uma rede básica, colocar no CROSS, e será uma honra, se essa desgraça acontecer na família, que seja recebida por nós. Do ponto de vista privado, a gente atua na rede São Camilo, né, que é uma rede privada de hospitais e é onde pode me encontrar como privado, mas do ponto de vista público, que eu acho que é o interesse da gente poder ajudar o próximo. E também como professor da Fundação ABC, né? Aí tem que entrar na faculdade. Doutor, muito obrigada por esclarecer todas as nossas dúvidas. Volte sempre aqui. Continue acompanhando o nosso programa nas redes sociais. E eu quero dizer que esse mês de março agora é especial das mulheres, hein? Então, cada dia da semana, toda quinta-feira, vai ter uma mulher empoderada aqui contando a sua história. E eu conto com você para nos ajudar a fazer um programa melhor, cada dia melhor. Obrigada pela audiência, fiquem com Deus e um ótimo final de semana e parabéns a todos os vitoriosos que conquistaram aí, que continuam conquistando o seu tratamento para ter vitória no final. Falando em parabéns, quero parabenizar também a todas as pessoas que fizeram aniversário em fevereiro, inclusive o doutor. Muito obrigado. Parabéns, doutor, Deus abençoe. Quero também parabenizar a minha assessora, a Karina Carrenho, a Carrasca, que fez aniversário, a minha irmã Sara e a minha filha, Nicole Said. Filha, um beijo, parabéns, Deus abençoe todos vocês.
Um ótimo final de semana e fiquem com Deus. Tchau, bom feriado!